Integralismo e religião. Eu já discuti tanto isso que eu acho que é uma das questões mais complexas e por alguma razão muita gente faz um tremendo esforço não para entender, mas para não entender a situação. De modo que o integralismo acaba sendo pintado de algo que ele não é. Né? Grandes vezes o integralismo é pintado como algo que ele não é. Portanto, eu resolvi desenhar para facilitar o entendimento. Eu peço desculpa aí pelo desenho, mas eu acho que ele realmente pode ajudar, ok? Então vamos começar a entender a situação, tá? Primeiro, vocês precisam ter uma noção geral do negócio, tá? Esse aqui é o quadro total, estão vendo? Vocês vão notar que aí debaixo da cruz existe uma linha pontilhada em que eu separei o primado do espírito, tá certo? Com o primado, ou melhor, com o plano da matéria, tá ok? E nós vamos começar aqui por cima, tá bom? O primado do espírito. Eu sou católico, então é dessa maneira que eu entendo o primado do espírito, tá certo? Houve a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação de Deus, a redenção pela paixão, a partir do que todas as pessoas conseguem chegar aqui em Deus. Até aí, tudo certo, né? Vamos lá. Quem são as pessoas que vivem na sociedade? Né? Você vê que nessa linha pontilhada, a pessoa ela está um pouco na matéria, no plano da matéria, tá certo? E um pouco no espírito. Por quê? Isso aqui é tudo didático, tá, pessoal? Não dá para separar esses dois planos. É uma realidade, né, unívoca. Não dá para separar, mas para efeito didático nós estamos tentando. O que é a pessoa humana? Vejam, a pessoa humana é aquela que tem o início da sua vida em Deus. Ela nasce, vejam, ela nasceu. Ela tem o transcurso da sua vida marcado por essa seta de duas pontas preta aqui, certo? E depois da morte, ela tem o regresso definitivo dela para Deus, tá ok? Então Deus é o fim da pessoa humana, mas também é o início da pessoa humana. A pessoa humana, o que ela é? A pessoa humana é um misto de matéria e espírito, né? Ela tem na sua carne e nos seus ossos um espírito que a torna superior a tudo que há de material, né, no mundo material. Né? Por quê? Porque ela tem uma ligação com Deus, uma ligação com o divino, certo? Vamos lá. Mas acontece que durante todo esse transcorrer aqui da vida, certo? Do nascimento até a morte, a pessoa humana, e vejam, eu não falei indivíduo, falei pessoa humana. A pessoa humana vive na sociedade, né? Ou ela pode se ocultar da sociedade, ela pode viver num mosteiro, por exemplo, mas não vamos pegar os casos que são exceção. Vamos tratar tudo aqui o mais redondo possível. A pessoa vive na sociedade terrena, na sociedade dos homens, certo? E o que acontece? Existe uma outra coisa muito importante que está aqui do lado, certo? Que é a lei revelada, certo? Que vem para a matéria, né? Jesus como Deus, a Trindade, etc. E ela se dissipa na sociedade dos homens, né? Nas suas ações, tendo os seus efeitos aí dentro da sociedade dos homens. Vamos lá. Aqui você tem a lei natural. Através da lei natural e da observação da sua própria essência, né, da sua natureza, da sua composição, é possível que você chegue, de alguma forma, a Deus, né, a compreensão da existência de um primado do espírito, única e exclusivamente porque ela, a lei natural, embora você a reconheça em todas as coisas, você consegue plenamente elevá-la até Deus, porque ela também está ancorada em Deus. Não é só a lei revelada que está ancorada em Deus, mas também a própria lei natural, porque ela depende do Deus que é criador da matéria. Tá ok? E, por sua vez, a lei natural e a lei revelada,
elas possuem um papel relevantíssimo na história do desenvolvimento dos povos, né? Vocês vejam só, quando houve a queda do Império Romano, né, você teve a igreja assumindo uma série de responsabilidades e usando, né, tanto a lei revelada como a lei natural para vivificar aquela sociedade cansada e dar-lhe, vamos dizer assim, a seiva que a revitalizou e permitiu que nós chegássemos aí a uma salvação, vamos dizer assim, do mundo ocidental. Muito bem, então ela participa da história do desenvolvimento dos povos, né? A igreja participa da história do desenvolvimento dos povos porque ela tem um papel que não apenas se liga ao sagrado, como seria, por exemplo, os sacramentos da igreja, né? Mas também um papel com relação ao próprio homem na sua maneira de viver e conduzir as relações sociais. É a influência de Jesus como Deus, né, e da lei natural, né, ancorada em Deus Criador, que permitem que a história do desenvolvimento dos povos, né, seja permeado por essa seiva que é a fé, e isso leva a uma cultura, uma tradição e uma moral somados, né, ao costume, né, ao costume que está interligado, né, ou relacionado com a terra de cada país. Muito bem. Portanto, existe duas coisas que o integralismo percebe, né, que o integralismo considera. Vamos lá. Onde está o integralismo? Para nós entendermos o integralismo, é preciso entender o seguinte, de modo muito vulgar, vamos dizer assim, eu fiz essa representação aqui. Não dá para pensar a sociedade assim, mas isso é só para efeito didático, né? Esses pontilhados aqui são os homens, imagine que eles estejam por aqui. Esses quadrados grandes são os grupos intermediários que vão entrelaçando relações para formar o todo que é a sociedade. O integralismo é só mais um desses grupos intermediários. Acontece que o integralismo possui uma constatação. Ele constata que existe um primado do espírito. Basta aí terminou, certo? Como existe um primado do espírito, não é? Você precisa tê-lo na superioridade que ele emana, não é? Na superioridade que ele possui. Para o integralista, né, que é um movimento feito por pessoas humanas, ou seja, esse carinha aqui, que é um católico, por exemplo, ele que vem participar aqui do integralismo, tá certo? Veja bem, para o integralismo, esse cara aqui não é esse cara aqui, que é o indivíduo. O indivíduo, né, no sentido liberal, para ele todo esse universo de fé não é necessariamente uma realidade. Ele só existe na cabeça desse carinha aqui. Ou seja, se esse carinha aqui acredita em Deus, então isto tudo aqui existe para ele, mas não necessariamente para o outro, né? E isso vai gerar muitíssimos problemas, né? Problemas tão graves quanto esse carinha aqui, que é o homem, né? Um homem massa do comunismo, também gera. O que o homem massa do comunismo faz? Ele diz que tudo isso daqui não existe. Portanto, ele altera a relevância disto daqui, ele descarta, né, isto daqui, né, a lei revelada, e, portanto, ele vai destacar, ele vai destruir todo um princípio vivificador disto daqui, tá ok? Ele vai dizer que todo um princípio que existe aqui não passa de misticismo, de uma bobagem, sem importância nenhuma. E ele vai considerar as coisas ignorando isto daqui, ok? Qual é o grande problema? O grande problema é que este caminho que o homem faz até Deus, ele faz dentro da sociedade humana. Para fazê-lo dentro da sociedade humana, existe uma série de assuntos, entendam que esses são os assuntos, né, que dá menor relevância para uma maior relevância para a salvação da sua alma, tá certo? Ou são assuntos que ocorrem aqui, dentro da sociedade.
Então, o que que acontece? Esses assuntos são quais, por exemplo? Imagina que qual assunto está mais perto do homem, mais cabe a deliberação humana, menos cabe a ação da igreja ou da fé, por exemplo. Ora, vamos abrir uma rua, por exemplo. Isso é uma coisa totalmente fora dessa questão, né, de fé. Não envolve nada a respeito da realidade do primado do espírito. Agora, imagine questões, por exemplo, como a fome, um projeto educacional, a guerra, né, a eutanásia e o aborto, que são decisões que, se você tomar aqui, isto pode comprometer a sua chegada definitiva aqui, porque é um pecado mortal e você poderá perder isto daqui, tá ok? Então vamos lá. Agora as pessoas falam, o que é que o integralismo tem para dizer a respeito disso daqui? Veja, o que o integralismo tem para dizer sobre o primado do espírito? Ele só diz uma única coisa: o primado do espírito é uma realidade tal qual a matéria, tá ok? É uma realidade que precisa ser levada em consideração. E é isso unicamente que ele diz. Esse carinha aqui, como católico e integralista, ele entende que o primado seja exatamente este. Agora, se ele não fosse católico, ele entenderia isto de uma outra forma. Mas todos iam convergir num ponto, que Deus é o princípio e o fim do homem. Tá certo? Então, isso já seria suficiente para que o primado do espírito tenha uma relevância tremenda na hora de analisar isto daqui para as questões da vida social humana, da vida social terrena, né? Ou seja, esse carinha aqui, que acha que a fé está só na cabeça, que acha que a fé só é válida, se ele a considerar, é como escolher um time de futebol. Esse indivíduo, e não a pessoa humana, né? Esse indivíduo aqui, ele tem um problema, porque embora a fé, o primado do espírito esteja na cabeça dele, como ele não reconhece que ela é uma realidade, né, ele não tem um direito superior de outros indivíduos que não acreditam nisso aqui. De modo que, na hora de discutir esses assuntos relacionados à salvação da alma, ele tem que levar a opinião das outras pessoas em mesmo grau de comparação, em mesmo grau de importância, dando ao erro até mesmo um status de verdade. De modo que, se vence pela maioria os que não acreditam no primado do espírito, querem legalizar o aborto, esse idiota aqui é obrigado a aceitar, porque ele acha que a religião não é uma realidade. Tá ok? Quanto a esse idiota aqui, o homem massa, eu não vou nem dizer nada. Ele é outro estúpido, mas a gente trata dele no outro vídeo. Esse aqui é o mais perigoso porque ele parece que acredita em Deus, mas não acredita. Né? Agora, os caras falam, mas por que o integralismo fala então tanto de religião? Vejam, se nós dissemos que Jesus, como Deus, a Trindade, ou seja, a lei revelada, a lei natural, ancorada em Deus, permeiam tudo isso daqui, né? É óbvio que nós temos quando nós amamos as nossas tradições, a nossa cultura e a nossa moral, né? E por isso nos declaramos nacionalistas, né? Amo o Brasil, nós estamos declarando que amamos algo que a igreja fez pela nossa história, pela nossa tradição, né? E é óbvio que isso dá para ela, né? Como ela é responsável por fazer isso daqui, a cultura, a tradição e a moral, em grande parte, né? Não só ela, mas ela é um dos responsáveis por isso, né? É óbvio que ela pode opinar com grande sensatez nesses assuntos aqui, tá certo? Sem problema nenhum. Agora, tem gente que diz, por exemplo, o integralismo é uma espécie de TL. Como assim, meu filho? A gente não diz nada sobre isso daqui. A gente não quer pegar isso aqui, o plano do espírito, e dissolver no da matéria. A gente não está falando como é que se dá a salvação. A gente só reconhece o básico, que é o fim, início e fim do homem em Deus, que poucas religiões não vão ter essa concepção, né? Início e fim do homem em Deus, né? E a realidade do primado do espírito, né? Que requer toda uma análise disso daqui, que em maior ou menor intensidade, se você reconhece a existência do primado do espírito, né? Você reconhece a existência de uma lei natural,
você não vai ter problema algum para chegar, para não pôr esse caminho aqui, ó, para Deus a perder através das ações da sociedade, né? Agora, outro detalhe: o integralismo não pode dizer que se baseia na doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela é justamente orientações para a sociedade dos homens para que ela não se perca no caminho do homem até Deus, né? Aqui embaixo, ou seja, pela negação absoluta disso daqui, né? Ou pela negação subjetiva disso aqui, né? Então vamos lá. Se a doutrina social da igreja se baseia na lei revelada, né, e na lei natural, né, é claro que para os católicos que aceitam a lei natural e a lei revelada, né, ela tem um tipo de autoridade, a doutrina social tem um tipo de autoridade. O católico imediatamente tem algumas obrigações para com isso daqui. Agora, o fato de que ela não se baseia só na lei revelada, mas também na lei natural, isso permite que a discussão não esteja na doutrina social da igreja somente no campo da catolicidade, vamos dizer assim. Ele está num campo onde todos os homens que reconhecem a lei natural podem discutir isso daqui, né? Podem discutir, ou melhor, isso daqui. A sociedade, portanto, o fato da doutrina social estar ancorada na lei natural permite que a doutrina social seja para homens de boa vontade, todos eles, independente da religião, para que eles se orientem na multiplicidade do que existe e é igualmente lícito dentro da sociedade, eles se orientem de modo a sempre escolher o que não coloque a perder a sua chegada aqui, tá certo? E o integralismo, então, ele escuta a doutrina social, ele se orienta por várias orientações aqui da doutrina social, certo? Só que ele tem uma série de aspectos aqui que a realidade impõe, né, e que não constam essencialmente na doutrina social da igreja, né? Tanto é que a doutrina social da igreja não dá aval a nenhum movimento, né? Porque justamente existe uma multiplicidade de circunstâncias que podem, sem prejuízo, adulterar o modo de execução dessas orientações, tá certo? Então eu volto aqui à pergunta: o que o integralismo tem para dizer sobre o primado do espírito? Uma única coisa: ele é real, ele existe, né? Então ele deve ser levado em consideração, né? Por que o integralismo fala tanto de religião? Ora, nunca se esqueça, o nosso nacionalismo, ele vem de uma tradição cristã. Então quando você fala eu amo o Brasil, independente se você concorda com isto ou você tem outra visão de como é isso daqui, alguma coisa da Igreja Católica você valoriza ao dizer que ama o Brasil, porque alguma coisa ela fez por isso aqui, mesmo que você não tenha esta visão aqui, tá ok? Então veja, o que o integralismo tem para dizer sobre isso daqui? Sobre religião. O integralismo pode inventar sacramento, falar se Papa é legítimo, não é? Pode falar sobre Alá, sobre Jesus. Não, vejam, não tem nada a ver. O integralismo não pode fazer nada aqui, né? Isso vai de cada pessoa. O integralismo que ele faz reconhece, né, a sociedade feita pela igreja, que é a nossa, né? Feita não só pela igreja, mas também por ela. Isso está implícito no nosso nacionalismo, ou melhor, explícito, né? Então parem com essas palhaçadas, porque toda a dimensão do integralismo se dá aqui, tá certo? Aqui. Só que existe. Qual é a visão do integralista? É todo esse quadro aqui, né? Qual é a visão de um socialista? É somente esse quadro de baixo. Qual é a visão do liberal? Pode ser que sim, pode ser que não. A fé existe para você, ou não existe para o outro, e isso está em igualdade de condições, né? O que é equivalente a esse homem sem cabeça aqui, do homem massa do comunismo. Então, o que você escolher aqui na sociedade, para organizar essa sociedade, a força que você escolher, ela pode pôr a perder a sua chegada aqui. Então, principalmente, uma das principais missões do integralismo é não permitir que a sociedade se perverta de modo a que você não chegue aqui. Agora, a missão do integralismo não é catequizar, evangelizar ninguém. Isto cada um
na sua relação com Deus é que deve decidir, ok? Pelo bem do Brasil, Anauê.